Agora eu vou criar um método que retorna os dados deste componente aqui. Sempre que eu fizer qualquer alteração, seja aqui na descrição do produto ou até mesmo aqui no estoque mínimo, esse método deve retornar esses valores atualizados. Bora lá escrever código então. Eu vou criar esse método aqui embaixo. Eu vou dar o nome para ele de getData, que seria pegar dados, né? Abro e fecho aqui. E aqui eu vou criar uma constante. Essa constante eu vou dar o nome dela de data no caso, né? Que seria dados. E dentro dessa constante eu vou colocar um objeto do JavaScript. A gente chama de objeto literal. Eu posso abrir e fechar uma chave aqui. E aqui dentro eu coloco as propriedades. Então eu vou colocar aqui name, que seria a descrição, né, do produto. Então vamos colocar aqui valores fixos, só para você entender como funciona esse objeto literal. Vou colocar aqui minimum stock, que seria esse valor aqui, né? Então vamos colocar aqui 9, vírgula. É importante dividir, né, as propriedades por vírgula, ao invés de ponto e vírgula. Então minimum stock, vírgula. E aqui eu vou colocar amount stock, que seria o valor total do estoque, né? Que inicialmente esse valor vai ser 0 mesmo. E eu vou fechar aqui com ponto e vírgula. Então eu estou declarando, né, uma variável aqui que tem dentro dela um objeto com 3 propriedades. Vou salvar aqui e é claro eu tenho que retornar, né, essa constante que eu criei aqui. Então vou salvar aqui para você ver o funcionamento. Então eu já instanciei essa classe, né, Grocery Input Item, que é essa classe aqui, que está dentro de uma outra constante chamada g. Então eu posso acessar aqui o g, que está na memória mesmo, e a partir desse g aqui, dessa constante g, eu tenho o getData, né, que eu posso pegar os dados aqui. Então veja que me retornou, né, um objeto do JavaScript com as 3 propriedades: name, amount stock e minimum stock. E agora eu posso alterar aqui, esses valores estão fixos, né? Eu posso pegar esses valores que estão aqui no meu formulário, né? No meu input text aqui. Então para isso eu vou simplesmente usar aquela nossa função especial e vou pegar o elemento input, né? Que está dentro desse componente aqui, né? Grocery Input. Então posso colocar direto e vou passar o contexto, né? Da mesma forma que eu passei no vídeo anterior. Então eu sempre preciso passar esse contexto aqui. E vou pegar o que? Vou pegar o value desse input, né? Então eu preciso, com esse comando aqui eu peguei o input e o valor eu vou pegar com o ponto value. E da mesma forma eu vou substituir isso aqui, só que ao invés do input, né, eu vou pegar o amount. Então eu posso vir aqui no meu HTML, eu tenho um input item aqui, eu tenho um input aqui e eu também tenho uma classe, né, chamada amount, que está esse valor aqui, esse valor atual aqui. Então eu posso vir aqui e pegar esse amount aqui, passando novamente o contexto, né? E ao invés de ser ponto .value, no meu caso aqui, que não é um formulário, né? Aqui seria um formulário, o input, né? Mas nesse caso aqui é só uma span, então eu tenho que pegar usando o inner HTML. Então vamos colocar aqui inner HTML, que é uma propriedade. Então basicamente é isso. Vou salvar aqui, digitar um valor qualquer aqui, ovos. Eu ainda não implementei esses botões, mas ele precisa pegar esse valor aqui. Então vamos, no caso eu nem vou clicar aqui não, só vou alterar aqui, você já vai ver que o G ali, getData, ele já atualiza, tá vendo? Ovos, minimum stock 3, então posso colocar aqui cervejas e veja que automaticamente ele vai atualizar os dados. Então veja que pegou cerveja. Se eu mudar esse valor aqui, mínimo estoque, né, para 9, por exemplo, nesse caso, já que eu alterei o HTML, eu tenho que atualizar aqui, né? Então posso colocar aqui tomates e veja que ele já pegou o valor atual aqui, tomates, mínimo estoque 9, né? E o amount stock igual a 0. O mínimo estoque aqui, ele está dentro de uma string, porque o inner HTML é uma string, né, no caso. Então eu preciso transformar isso em um número, para eu conseguir fazer contas, né, com esse número depois.
Então é bem simples, eu só preciso usar aqui aquele comando que você já conhece, que é o parse int, né? Então eu vou transformar essa string toda aqui em um número inteiro. Beleza? Eu vou salvar aqui. Vamos colocar aqui ovos. E se eu vier aqui de novo, né? Get data, eu tenho ovos e agora o mínimo estoque é um número, né? E o amount stock também é um número. Se você quiser simplificar um pouco mais esse código, né, você pode eliminar essa constante aqui. Veja que eu crio uma constante data que recebe o objeto aqui e depois eu coloco o return aqui. Eu posso eliminar essa constante e já digitar return direto aqui, para eu não ter essa outra linha aqui. Então isso vai simplificar o nosso código. Então eu posso até também colocar só get aqui, que vai retornar todos os dados. Então eu simplifiquei o nosso método aí. Ele já retorna um objeto, né, trazendo os dados atuais lá do input e também lá daquela classe lá, que é referente a esse número, né, que é uma span que tem a classe amount. Ele traz esse valor em real time também. Então se eu salvar aqui, veja que vai continuar funcionando, só que eu tenho que mudar aqui, que não é mais get data, né, é só get mesmo. E aqui está com valor vazio, né? Então eu preciso atualizar aqui. E veja que ele já trouxe, né, o valor atualizado. Agora eu vou criar mais dois métodos para tratar os eventos desses dois botões aqui, o botão de menos e o botão de mais, que quando clicados, né, eles vão alterar esse estoque mínimo aqui. Para isso eu vou criar os métodos aqui. Vou colocar o nome, né, onClick minus, que seria ao clicar do botão de menos, né, no caso. E vou colocar aqui onClick plus, que é ao clicar no botão de mais. Vamos colocar só uma mensagem aqui no console. Menos clicado. E o console log aqui. Mais clicado. E claro, né, eu preciso adicionar o add event listener lá no nosso método de attach events. Então eu posso até copiar isso aqui e posso colar aqui. Só que no caso o elemento não vai ser o input, né? O elemento vai ser o menos, que é para menos, e o plus, que é para mais. Então vou mudar isso aqui para ponto minus, que é a classe, né? E colocar aqui o ponto plus, que é para mais. Veja que a partir do momento, né, que eu padronizo a localização do bind dos métodos e tem uma padronização também de nomes, né, desses métodos, fica tudo muito simples, né, de eu adicionar novos eventos aqui. Então eu adicionei minus o plus, eu vou alterar isso aqui, ao invés de focus vai ser click, né? E aqui, ao invés de onFocus input, vai ser onClick minus e onClick plus. Então vamos ver se já está mostrando a mensagem lá no console. Deixa eu diminuir isso aqui. Só para ver. Então quando eu clico em mais, ó, mais foi clicado, tá vendo? Várias vezes. E o menos também foi clicado. Então já atachei os eventos corretamente aos métodos, né? onClick minus e onClick plus. Agora eu vou implementar esse método aqui. E o algoritmo para alterar isso aqui é bem simples, né? Basta eu alterar esse número aqui de acordo com o clique. Então eu vou fazer aos poucos aqui para você entender. Então quando eu clicar em menos, eu quero alterar o inner HTML do amount. Então eu quero alterar esse número aqui, tá vendo que é o 9 aqui? Então eu tenho o amount aqui. Então eu posso colocar o amount aqui, passando sempre o contexto, né? Então this.el, e vou usar o inner HTML aqui. Então eu poderia colocar aqui, vamos supor, para mudar para 12, e quando eu clicar em mais aqui, mudar para 99, só para você entender, né? Então, primeira coisa, eu vou mudar o inner HTML aqui quando eu clicar nesses botões. Então, por enquanto, está fixo, né? 12,99. Então, eu tenho 9 aqui. Quando eu clico em plus,
vai para 99, né? E quando eu clico em menos, vai para 12. Clico em mais 99, então já estou atualizando esse valor aqui, né? Só que no caso eu quero atualizar somando ou subtraindo a partir do valor que está aqui. Então eu teria que somar, né, aqui, no caso um clique menos, né? Eu teria que pegar o inner HTML menos 1. E no caso do mais aqui, do clique plus, né? Ao invés de subtrair, eu vou somar. Só que no caso isso aqui é um string, né? Então se eu tentar somar um string aqui, vai dar errado. Então eu vou até te mostrar aqui. Ele vai somar como se fosse um string. Ele vai concatenar, na verdade, né? Então se eu clicar aqui, olha, ele concatenou 9 e 1. Então eu posso transformar isso aqui num parse int, né? Eu posso transformar isso em número. Só que eu não sei se você se lembra, a gente já tem aqui no get, a gente já faz esse tratamento, né, do parse int aqui. Então a gente pega exatamente o amount, tá vendo? E retorna um parse int, que seria um inteiro. Então ao invés de somar menos 1, subtrair menos 1 e somar mais 1 em cima do inner HTML, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó, this ponto método get. Então é um método get, vou abrir e fechar parênteses, então eu estou chamando o método, e esse método ele vai retornar um objeto, que esse objeto tem 3 propriedades, name, minimum stock e amount stock. Então eu posso colocar um ponto aqui e chamar essa propriedade, né, no caso. E eu vou chamar o minimum stock, para que esse valor já venha, né, como um valor inteiro, porque já teve um parse int aqui. Se eu escrever um parse int aqui de novo e converter, eu vou estar reescrevendo, fazendo código duplicado, né? Então eu só faço isso aqui. Então vai ser menos 1. E aqui eu vou substituir de novo, né? Get minimum stock mais 1. Basicamente é isso. Então se eu clicar aqui, veja que está funcionando. E o botão de menos também está funcionando. Só que o botão de menos ele também fica negativo. Eu não vou querer, né, deixar ele negativo. Então eu preciso colocar um if aqui no menos, né? Um clique menos. Se o mínimo estoque aqui, que já é um inteiro, né? Então vou colocar aqui if mínimo estoque maior que 0. Aí eu vou atualizar. Então abro e fecho, né, o if aqui. Então só vou atualizar se for maior que 0. Se for menor que 0, não vou atualizar, senão vai aparecer os números negativos aqui. Então vamos atualizar de novo. Tá certinho aqui. E quando eu chego no 0, ele não atualiza mais. Beleza? E agora, para finalizar esse componente, eu só preciso implementar o método desse botão aqui no evento do clique, do botão salvar. Vou alterar aqui o meu attach events aqui, né? Vou adicionar um novo add event listener aqui, só que no caso eu vou usar o botão salvar, que tem a classe save, tá vendo? Que é esse botão aqui. Então eu posso alterar aqui para save, que está dentro do contexto, né, do componente. Add event listener, click, tá ok. E aqui eu vou mudar on click save. E vou criar esse método que ainda não existe, né? O onClickSave ainda não existe. Então eu vou criar, posso criar aqui em cima. Eu vou colocar um console log aqui só para mostrar a mensagem, para ver se está ok esse attach do evento aqui. Então eu clico em salvar, apareceu a mensagem aqui, beleza. Ao invés de mostrar essa mensagem, eu posso agora dar um console dir, que seria... Console dir é para pegar um objeto mais rico, né? O console log seria uma string. Então eu posso pegar esse console dir aqui e chamar o thisGet para chamar os valores atuais aqui. Então vamos ver o que acontece aqui. Veja aqui que eu vou colocar 16, tá vendo? Vamos colocar um nome correto aqui, tomates. E quando eu clico, veja que o console dir, né, ele imprimiu aqui no console um objeto. E esse objeto tem os valores atualizados aqui, 16 e tomates. Eu quero aproveitar e fazer com que meu componente não aceite valor vazio, né, no caso. Então se eu clicar aqui sem ter escrito nada, né,
ele não deve mostrar esse objeto aqui. Tá vendo que está vazio aqui? Então posso colocar um if aqui. Colocar o this get, que eu vou pegar o objeto atual, né? E na verdade aqui eu quero pegar o name. Então se o name ponto length, que seria o tamanho dessa descrição que eu digitei aqui, né? Se ela é igual a 0, eu posso mostrar uma mensagem aqui, colocar um alert por aqui, por enquanto. Opa, se não, aí sim eu mostro o objeto aqui. Então eu fiz uma pequena alteração aqui só para garantir que o usuário vai digitar algum valor aqui, porque não faz sentido eu cadastrar, né, um produto que não tenha nenhum nome. Então se eu clicar aqui, veja que mostrou a mensagem. Eu poderia até colocar aqui, preencha o nome, por exemplo. Preencha o nome, tá vendo? E quando eu preenchi, ele apareceu o objeto aqui agora com valor. Tá, ok? Então esse foi o nosso vídeo. Eu implementei todos os métodos desse componente aqui, né? Então ele já está funcional. Só que esse componente ele não vai trabalhar sozinho, né? Então não é esse componente que vai salvar esses itens, né? Realmente no nosso banco de dados local aqui, no nosso local storage, né? Então vai ser outro componente que vai tratar isso. Mas nesse momento aqui, né, no onClickSave, esse componente ele vai pegar e vai falar, ó, toma as informações aí, que eu já tenho as informações aqui, né, no thisGet. E o outro componente, ele vai tratar esses dados e vai trabalhar em cima desses dados a partir dali. Então esse componente ele poderia gravar esses dados em um banco de dados local, que a gente vai usar aqui, ou poderia fazer uma requisição para um servidor remoto, e esse servidor remoto gravar esses dados, entendeu? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Até mais, tchau!